Que mais da metade de adolescentes brasileiros já sofreram algum tipo de violência sexual pela internet. Sabia que tem crianças morrendo em trends de TikTok? Você sabe o significado da palavra adultização? Ítalo Santos, Camilinha, Caroline Deyer e Felca. Meu feed foi tomado por esses nomes nessa última semana. Não importava onde eu ia. Instagram, TikTok, Kawaii. Pelo amor de Deus, se você vê Kawaii hoje em dia, algo de errado não tá certo na sua vida. Mas sério, ainda bem que eu vi. Eu fui no YouTube pra ver o vídeo completo e novamente, ainda bem que eu vi. Sério, véi. No vídeo, o Felca trata de um assunto um tanto quanto delicado. A adultização de menores. Esse vídeo vai ser um pouco mais sério, sem muitas brincadeirinhas, pra respeitar o tópico e principalmente as pessoas envolvidas. E por mais que hoje, pessoas como Camilinha e Carolina não entendam o dano que isso pode causar a elas. Infelizmente ou felizmente, um dia vão entender. E só pra vocês que entendam mais o que me levou a fazer esse vídeo, o Felca expôs uma grande verdade que ninguém fala. Você sabe o significado da palavra adultização? O processo de adultização refere-se ao distanciamento da criança do seu mundo infantil e sua inserção precoce no mundo dos adultos. Agora eu te falo o verdadeiro significado. Sexualização precoce e maior risco de abuso, problemas de autoestima e insegurança, desenvolvimento emocional prejudicado, ansiedade, baixa estima, depressão e dificuldades de sociabilização. Eu quero contribuir com isso, de verdade. É uma causa justa. E por mais que sejamos um canal pequeno, bem pequeno mesmo, talvez você não saiba desse assunto e nem quem é o Felca. É difícil, mas pode acontecer. Então vamos lá. Primeiro vamos entender como funciona o TikTok e seu algoritmo. E as demais redes sociais, que funcionam de uma forma parecida. Quando você cria uma conta nova no TikTok, ele te entrega uma salada mista de conteúdos. Coisas aleatórias, vídeos virais e afins. E daí, por meio que você curte, comenta, compartilha e principalmente pesquisa, ele começa a funilar e entender aquilo que você gosta. Se você é um nerdão que gosta de jogos e animes, ele vai te recomendar isso. Se você gosta de carros, ele te entrega carros, academia e por aí adiante. Agora que a gente sabe como funciona algoritmos, vamos ao erro que ele comete. Ele é ótimo em afunilar o que você gosta, mas não parece ter a mesma eficácia na apuração de conteúdos que ele deixa entrar na plataforma. Ou ele simplesmente não se importa mesmo, faz a famosa vista grossa. Esse é um dos motivos que pessoas como o Ítalo Santos ganham tanta visibilidade. Pra você que não conhece ele, parabéns. De verdade, velho, eu te invejo muito, porque na moral, é necessário que você abra os seus olhos para o que tá acontecendo. Em resumo, o Ítalo pega adolescentes e pré-adolescentes e junta todos em uma casa e façam com que eles vivam uma espécie de Big Brother. É bem parecido com o BBB. Pegação absurda, traições, brigas e tudo mais. Só que tem um detalhe nisso tudo, são menores de idade. Basicamente, crianças nas mãos de um predador, não só um, mas de vários. Porque enquanto o Ítalo mostra a intimidade forçada dessas crianças, eu digo forçada porque pessoas como a Camilinha, que é a principal estrela dele, chegou na casa quando tinha 12 anos. Ela teve uma grande parte da sua criação condicionada nesse ambiente. Pra ela, isso é tudo normal. E quando ela faz isso sendo gravada pelo que deveria ser o responsável dela, ela tá mostrando isso pra alguns públicos. Crianças, adolescentes sequelados que vão ter ela como ídolo e caem no mesmo viver. Pessoas aleatórias que o algoritmo empurra e o mais importante de todos, pedófilos. E cara, é inacreditável. O literal sistema que tem esses vídeos, velho. Se você acessar esses vídeos, o que é um pouco difícil agora, que a maioria já foi banido, ao menos os da Camilinha, mas não só o dela, mais cedo eu citei a Carolina Deyer, que é outro caso bizarro. A menina começou a gravar conteúdos que à primeira vista pareciam ok, mas o tempo foi passando, ela foi crescendo e daí começou a postar conteúdos mostrando mais o corpo, sensualizando e tudo mais. E adivinha quem encoraja e ajuda tudo na administração do canal? A mãe. Sim, a mãe dela. Mas ok, mães inconsequentes tem em todo canto. O problema é que ela dá um passo além. Ela criou um OF da própria filha. Véi, é de embrulhar o estômago, na moral. Ao menos algumas medidas já foram tomadas, como por exemplo os vídeos da Camilinha sendo banidos e a Caroline já não mora mais com a mãe. Mas tem outra problemática que estende esse assunto. Como eu disse, tem um sistema dentro desses vídeos que quando você entra neles, vai nos comentários, vai ver as mensagens desse tipo, link em bio, trade ou troca. Isso é uma espécie de sinal entre pedófilos. E mostra dentro de um perfil deles tem um link. Normalmente vai pro Telegram, onde eles trocam conteúdo, sendo fotos e vídeos de menores de idade. Comunicam por inúmeros códigos, vou falar um deles. Você tá vendo que eles estão falando trade? Essa palavra trade em inglês significa troca. Isso literalmente significa que eles estão procurando outros pedófilos para trocar conteúdo pornográfico de criança. O movimento que esses pedófilos fazem é abrir um desses perfis que estão pedindo troca, trade, seguir, enviar DM e compartilhar esses materiais. Bem, eu acho que deu pra entender o nível desse sistema sujo. Esse assunto ainda vai dar muito o que falar. No momento da gravação desse vídeo, a mãe da Camilinha já saiu em defesa do Ítalo Santos, mesmo com todas as suas redes tenham sido banidas. O vídeo do Felca teve um impacto gigantesco. Na minha opinião, é só o começo. Recentemente, o Ítalo Santos foi preso, acusado de exploração de menores, por colocar crianças em vídeo com forte sexualização, o que gerou denúncias e até investigações por trabalho infantil e tráfico de pessoas.
Esse caso escancarou como a adultização precoce pode ter consequências sérias para ele. E aí a política entrou em cena. Alguns usam o caso para pedir leis mais rígidas e aparecer como defensores da infância, enquanto outros tentam jogar a culpa em rivais ou nas redes sociais. No fim, cada lado empurra a narrativa que lhe convém. Mas, na minha visão, o foco tem que estar nas crianças, porque enquanto eles brigam por espaço político, o problema principal continua sendo deixado de lado. Outra coisa que aconteceu foi que o YouTube bloqueou canais como João Caetano, Táspio e Bel pra Meninas, todos acusados de expor e sexualizar adolescentes, canais com milhões de inscritos. Agora dizem apenas, página indisponível. A justificativa oficial é clara, violação da diretriz de proteção a menores. Isso mostra que o problema vai além de uma pessoa e que a plataforma age quando o vazamento é grande demais. Para entendermos melhor sobre a adultização, chamamos um psicólogo para poder esclarecer mais sobre esse tema. Esse é o psicólogo Francisco Rodrigues, que vai comentar sobre esse tema. No canal Guirex, eu ainda não mostro meu rosto, e por isso fizemos alguns testes, e decidimos que criar um personagem para o Francisco foi o melhor jeito para manter o vídeo com a melhor qualidade. Enfim, segue a entrevista. Então me fala, quem é o Francisco, com que você trabalha? Opa, legal. Eu sou psicólogo clínico, né? A psicologia tem várias abordagens, eu trabalho na abordagem clínica, trabalho com uma linha que se chama terapia cognitiva comportamental e também sou neuropsicólogo há mais ou menos uns 2 anos, psicólogo clínico há mais de 25 anos. Ah, sim. Então, pra gente começar aqui as perguntas, eu queria saber o que significa exatamente o termo adultização de crianças e adolescentes? Ah, legal. Essa pergunta é importante porque ela envolve todo um histórico, inclusive do nosso dia a dia, do nosso viver. A adultização nada mais é, falando no sentido figurado, né, que é esse processo dos meninos e das meninas passarem a serem, isso é importante, tratados, cobrados e expostos como se fossem adultos. Né? Simples assim. Simples no sentido de definição, mas complexo no sentido de como isso ocorre. Então, seria um processo onde os meninos e as meninas passam a serem tratados, cobrados e expostos como se fossem adultos, né? Em um tempo que, obviamente, não é adequado. Eles ainda estão nesse processo de desenvolvimento. Seja uma criança, seja um adolescente. Basicamente é isso. Então é basicamente pular uma etapa, então. Na realidade não é pular etapa, é viver essa etapa com muito mais intensidade do que deveria, né? Então, eu não sei se vocês já ouviram, mas uma dica muito importante o importante não é chegar no destino, é viver o processo. Ah, sim. Digamos que a adultização é como se estivesse vivendo esse processo de uma forma acelerada, né? Então, qual que é o prejuízo disso? Poxa, está acelerado, ele não está vivendo o processo, está querendo passar rápido para uma etapa que ainda não está condizente, seja por questões físicas, seja por questões emocionais, seja por questões até espirituais, né? Por que não? Ah, entendi. Então, quais são os principais fatores sociais e culturais que contribuem para a adultização precoce? Ah, tem bastante coisa, né? Então, a primeira coisa, né, é a questão da exposição midiática e da cultura. Gente, hoje a gente vê aí que a mídia está voltada, está com um canhão disponível para os nossos adolescentes e para as nossas crianças também. Então, o primeiro fator importante tá havendo muita exposição midiática e às vezes até confundindo com a questão cultural. Por exemplo, está havendo programas muito voltados para essa questão, né? As redes sociais estão muito voltadas para a criança, para o adolescente. Algumas músicas também estão voltadas para essa questão, né? E, principalmente, os influenciadores digitais, como a gente acabou de ver recentemente, né? Então, são pessoas que influenciam, como o próprio nome diz, né? E com um foco específico em fazer com que esse processo que uma criança e talvez um adolescente tenha que viver, por exemplo, em 1 ano, ele acelere isso para viver em meses. Por quê? Porque há exposição de situações, de fatos, de temas que talvez nem eles estejam preparados para receber no momento em que essa exposição está acontecendo, como, por exemplo, nos dias atuais, né? Outra questão é a questão da publicidade. Você vê que tem bastante publicidade voltada para os nossos adolescentes, aliás, para os adolescentes e para as crianças, né? Por que isso acontece? Óbvio, se eu envolvo ali a criança, o adolescente, automaticamente eu influencio toda a cadeia, né?
dos adultos, por exemplo. Depois tem, lógico, a questão de padrões de consumo, estética. Não sei se vocês já ouviram falar, mas está muito em voga entre as crianças e adolescentes a questão do skincare. Poxa, criança com 8, 9, 10 anos preocupada em maquiagem, né? Aquelas maquiagens com tecnologia que deixa um adolescente com uma aparência diferente. Puxa vida, isso com certeza influencia muito. Mas o que é mais importante é a dinâmica familiar. As crianças, elas precisam ser cuidadas. A realidade de hoje, a gente vê que, poxa vida, na maioria das vezes, até por conta de uma necessidade, muitas crianças estão sendo colocadas para cuidar dos irmãos, por exemplo, cuidar de casa, né? Cuidar da situação dos pais. Então, a dinâmica familiar, ela é crucial nesse contexto. É algo que influencia demais. A criança, ela precisa de um espelho, ela precisa de uma referência. E nesse momento da vida, nesse período da vida, o que ela enxerga no contexto, na dinâmica familiar, cara, é crucial para que essa adultização ela seja turbinada ou não, né? Se for uma família, por exemplo, dentro de um contexto, entre aspas, normal, né? Colocando entre aspas, vai seguir todo um processo, vai ter limite de responsabilidades, né? De atribuições e assim por diante. Quando a família não tem esse contexto, aliás, não tem essa estrutura, aí com certeza esse processo de adultização ele se intensifica, né? Por outro lado, né, não menos importante, a gente tem que considerar a questão social. Muitas vezes, uma criança, um adolescente, ele quer viver ali a sua infância ou a sua adolescência, mas a necessidade fala mais alto. Então, a gente, por exemplo, aqui no Brasil, vive uma questão social muito preocupante. Não raramente a gente vê crianças em faróis, trabalhando ali em uma atividade alheio à escravidão, né? Alheio a um trabalho assim, poxa, que não faz sentido para uma criança. Tudo por conta de uma necessidade maior. Se eu não coloco as crianças para fazer alguma atividade, eu não consigo colocar comida em casa. Então, a gente também não pode desconsiderar esse fator social, né? Isso é muito importante. E, por último, tem esse lado da internet, da digitalização, né? Dessa questão da gente... A geração Z, que é a geração que vocês focam, é uma galera que já nasceu com tela na mão, seja com celular ou computador, né? Então, isso, por um lado, acaba ajudando em termos de facilitar em algumas etapas, mas, por outro lado, tira algo que é precioso, que tem a ver com esse contexto familiar, que é a convivência familiar. Então, para responder aí, talvez de forma resumida, o contexto familiar, a família no qual esse adolescente e essa criança está inserido é crucial. Eles precisam estar conscientes e assumir a responsabilidade de cuidar das crianças e dos adolescentes que estão nesse contexto. Só para complementar, não sei se o senhor viu, o senhor sabe o que é coach de internet, que fala sobre marketing e tal, são pessoas que trabalham com isso. Há uns meses atrás surgiram crianças se pagando de coach, sabe? Falando sobre marketing e tal, falando que a escola só atrapalha. Você acha que isso é um tipo de adultização? É um tipo de adultização e é um tipo bem agressivo, né? Porque, primeiro, essa questão do coach, né, que é aquele mais experiente que ensina alguém, remete à questão de experiência. Quando a gente fala coach, treinador, né? Traduzindo aqui para o português, coach seria um treinador. Poxa, se eu tenho condições de treinar você é porque eu já vivi essa experiência. Então, responder de uma maneira bem objetiva, sim. Como que um adolescente, uma criança tem experiência para ser coach e ensinar alguém? No máximo, ele pode ter um agregado de informações, mas isso está muito longe de ser experiência. Isso é um agregado de informações. Experiência é você ter a oportunidade de vivenciar. E é isso que está faltando para os nossos adolescentes, para as nossas crianças. Então, a adultização, até para a gente aproveitar aqui, é justamente o oposto de experiência, de vivência, de dar tempo ao tempo, né? De viver o processo. Com certeza, um adolescente, uma criança não tem condições. Por mais que tenha conhecimento técnico, por mais que eventualmente tenha um QI elevado, mas não tem a experiência que vai associar o conhecimento técnico, que aí sim, bingo, eu posso ser um coach, né? Falando de maneira mais geral e um adulto sendo coach. Poxa, se eu sou coach é porque eu tenho algo a apresentar, algo a oferecer. E esse algo a oferecer tem muito a ver com experiência.
O que menos os nossos adolescentes e crianças têm é experiência. Eles não tiveram tempo para isso. Então, o senhor acha então que a rede social realmente acelera bastante a adultização? Acelera bastante. Deixa eu perguntar, a influência da família pode reforçar ou reduzir esse fenômeno? A influência da família, ela pode, os dois, ela pode tanto desacelerar como ela pode acelerar. Vamos supor que nós estamos numa família, entre aspas, estruturada que entende a influência das mídias sociais, por exemplo. Então, essa família, esses pais, eles passam a monitorar. E monitorar não é controlar. Monitorar é saber o que os filhos estão acessando, é entender por que eles estão acessando, de repente bater um papo com eles e tal. Envolve tempo. E é justamente essa a grande questão. Eu não sei se vocês perceberam, mas hoje o que nós estamos negociando é tempo. Muitas vezes os pais não querem deixar os seus filhos se tornarem adultos precoces, a adultização, mas eles não têm tempo para cuidar. Então, a mídia social, né, a digitalização cuida disso, mas da maneira dela, né? E os pais perdem aí o seu controle. Então, por um lado, se os pais entenderem que é importante investir tempo em seus filhos, em monitorar, em esclarecer, em conversar, em dialogar, cara, é demais. A digitalização vai favorecer muito, inclusive para a família. Mas se, por outro lado, se os pais entendem que a digitalização, né, se as telas estão ajudando a eles a economizar um tempo que eles não têm, e eles não estão monitorando, isso sim pode ser em muito prejudicial, né? Haja visto que a gente tem presenciado nos últimos tempos aí nas mídias, né? Os nossos adolescentes não tendo controle de tanta informação que recebem, a digitalização, e pelo fato de não ter uma mínima orientação, porque os pais estão ocupados, né? Ou porque até mesmo eles não têm a liberdade para falar com os pais, eles acabam, poxa vida, eu só tenho a teoria, eu só estou recebendo os inputs, mas eu não tenho essa relação da prática, eu não tenho, poxa, isso com certeza vai dar ruim. Em qualquer ambiente, em qualquer situação. É questão de tempo. Não sei se consegui te responder. Não, conseguiu sim. Quais os impactos da adultização no desenvolvimento emocional e psicológico de um adolescente? Cara, os impactos são assim, tremendos, são devastadores. Então, hoje, nós vemos aqui, como você mesmo trouxe aqui o exemplo, né? Um adolescente querendo ser coach. Puxa vida, é totalmente inviável, né? No dia a dia. Mas, além disso, ele vai trazer, né? Então, a gente está dizendo aqui que a gente está demandando, a gente está dando estímulos, a gente está dando atividades, a gente está dando um monte de inputs para uma criança, para um adolescente que ela não tem condições. Então, emocionalmente, a primeira coisa que acontece é o seguinte, cara, gera estresse, gera ansiedade. E o que é estresse? Estresse é o excesso de demanda. Eu tenho que atender as coisas da minha escola, eu tenho que atender as tarefas da minha escola no mínimo possível, eu tenho que atender no mínimo possível as demandas da minha família e eu também tenho que atender as demandas das mídias sociais. Coloca um padrão lá em cima, cara, que é aquela pessoa que tem que ser boa naquilo e ela tem que estar bonita, ela tem que estar com uma roupa legal, ela tem que estar curtindo aquelas pessoas que todo mundo está curtindo, ela tem que estar envolvida nos jogos que estão na moda, ela tem que estar envolvida nas agendas, o que está acontecendo no mundo atual. Então, olha quanta coisa está acontecendo para uma adolescente. A gente está falando de pessoas de 10, 12, 15 anos, que a preocupação maior teria que ser em perceber que as coisas estão mudando, que o corpo está mudando, que a família está mudando, que ele está crescendo, que vai virar um adulto. Então, consequentemente, isso vira uma ansiedade. Ou seja, o que é ansiedade? É um medo exacerbado. Ansiedade é, o que vai rolar no meu futuro? Se agora eu estou tendo esse nível de exigência, o que vai acontecer daqui a um ano? O que eu preciso fazer para atender essas demandas que estão vindo para mim? Então, isso é ansiedade. Isso é estresse, é excesso de atividade, né? Então, cara, com certeza influencia em muito. O estresse, a rebote, ele traz, assim, a perda de espontaneidade. Não sei se vocês já ouviram falar, mas qual que é o símbolo de uma criança, de um adolescente? Vocês já ouviram falar? O símbolo? O símbolo de uma criança, de uma adolescente é simplicidade. Criança, adolescente, eles são objetivos, né? Então, se ele está envolvido com uma série de coisas, inclusive nessas questões de mídias sociais, né, da digitalização, naturalmente
ele tem que perder a sua espontaneidade. Ele não é mais espontâneo. Por quê? O estímulo dele não está vindo do seu dia a dia, está vindo de fontes externas, ele está vindo da influência digital. Então, uma criança e um adolescente, para vocês terem uma ideia, eles param de brincar, eles param de experimentar e viver a infância deles. Por quê? Porque eles estão na tela. Então, se uma menina ou um menino de 12, 13 anos está na tela, interagindo na sua mídia social, buscando like, post, ou querendo ser coach, cara, como que ele vai jogar bola? Como que ele vai fazer um exercício físico? Como que ele vai curtir ali o seu dia a dia? Como que ele vai estar vivendo a sua infância? Como que ele vai estar brincando? Esse verbo, inclusive, está muito pouco falado ultimamente. Ninguém mais brinca. Não sei se vocês estão percebendo. As crianças não brincam mais. As crianças interagem. Elas ficam nas telas. Então, isso é muito importante. A criança vai perdendo a sua espontaneidade. E aí, por conta disso, como eu disse para vocês, gera ansiedade. Por que gera ansiedade? Porque a autoestima dessa criança baixa. Ele não é ninguém, ele não sabe quem ele é, ele não tem referência nenhuma, ele não está brincando, ele está fazendo as coisas. Consequentemente, ele está sendo inseguro. Ele não sabe quem ele é. Poxa, se eu e você não sabemos quem somos, a gente fica inseguro. Isso não tem como. E aí gera, galera, uma confusão de identidade. O adolescente fica com dificuldade de entender quem ele é na realidade. O que é real? O que ele tem que assumir? O que é uma máscara? Aí gera uma confusão tremenda. Então, com certeza, o impacto da adultização na vida emocional é muito, muito intenso. Sem dizer aí a questão da sexualidade precoce, né? Que vocês bem sabem, né? Entrando em questão mais detalhada de bullying que acontece nas escolas, aí vem a questão da depressão. Sabiam que crianças e adolescentes hoje têm depressão, galera? Tem depressão. Eles não conseguem regular as emoções deles, eles não sabem o que eles estão sentindo. Eles não têm referência de experiência, eles têm referência do que os outros dizem, do que os influencers dizem, né? Do que um coach diz. Então, com certeza, isso influencia de forma bem intensa na questão emocional dos adolescentes. Uma coisa que você vê também que é bem comum é criança de 2, 3 anos já com a tela já do telefone. É comum e o pior é que os pais também acham legal, né? Acham que, puxa vida, isso está acontecendo. Não, eles estão justamente sendo estimulados para algo que eles não estão preparados. E aqui entra um detalhe, as famílias também ainda não estão muito preparadas para essa agitação toda que está acontecendo, sabe? Eu vou dar um exemplo para vocês. Em 1970, ou seja, há 50 anos atrás, gente, nós tínhamos estímulos, quantidade de informações que nós recebíamos. Vocês não, né? Vocês não tinham nem nascido. Mas eu, por exemplo, já tinha nascido. Tinha 1 ano de idade. Mas em 1970, a gente tinha uma quantidade de informações que a gente recebia. Se eu for comparar com a quantidade de informações que eu recebo hoje, 2025, vocês fazem ideia de quanto isso aumentou? Eu não faço ideia. Eu vou falar o número para vocês e vocês vão ficar, assim, surpresos. 10 mil vezes. Significa que uma pessoa que vivia lá nos anos 70, né, para ser mais genérico, nos anos 70, em comparação com uma pessoa que vive hoje, vocês estão recebendo 10 mil vezes mais informações do que uma pessoa que vivia naquela época. Vocês sabem o que é isso? Nossa, eu não tenho nem noção. É muita coisa. E a questão é o seguinte, a nossa genética, a nossa fisiologia e o nosso emocional não acompanhou isso. A gente não tem esse preparo, assim, de como veio de tecnologia assim tão avassalador, a gente não tem hoje para lidar com isso. Por isso que hoje vocês estão me trazendo, e a gente está conversando nesse termo sobre, né, a questão das crianças e adolescentes, adultização, mas galera, isso aqui não é particular das crianças e dos adolescentes. Está acontecendo em todas as faixas etárias. Não sei se vocês perceberam. A gente só não tem um nome para isso, né? Se é adolescente, a gente está falando adultização. Mas vocês já perceberam que os jovens, talvez de 30, 35 anos, também estão com um excesso de coisas, tal, não sei o quê. E eu não sei, não tenho nome ainda para isso. Mas está acontecendo isso geral. A galerinha dos 45, 55, aí eu me enquadro aqui e tal, né? Gente, é muita coisa que a gente está recebendo. E que a gente nunca aprendeu a lidar com isso. A gente não sabe o que priorizar. E aí vem o estresse, vem a cobrança, vem o excesso. E que para vocês aí, a gente está usando aqui de novo essa questão para os adolescentes e crianças, a gente está falando de adultização. Mas
Se você for olhar e sair um pouquinho da bolha e olhar o geral, cara, isso está acontecendo com todo mundo. É com vocês aí, talvez vocês estão aí, tal, não sei o que, correndo atrás, tal, está acontecendo com vocês. E às vezes a gente nem percebe que tá acontecendo, só tá seguindo o fluxo. Nem percebe. Por quê? E o que eu tô querendo dizer? Então, o preto no branco galera, adultização, ou qualquer nome que a gente queira dar, é o seguinte, é a dificuldade que as pessoas hoje têm de conviver com a realidade atual, com as demandas atuais, com os estímulos atuais, com as cobranças atuais. Então o que é a adultização nesse contexto? Isso a gente está falando para o público específico de crianças e adolescentes. Se vocês forem pegar o jovem, se vocês forem pegar o de meia idade, se vocês forem pegar o de melhor idade, está acontecendo com todo mundo, galera. Porque é muita informação e pouco tempo para a gente digerir, e a gente tem que ser bom nisso, e a gente tem que ser melhor, e a gente tem que correr atrás, e a gente tem que, né? Isso influencia diretamente na nossa vida secular, na nossa vida emocional, influencia em tudo. Esse exemplo que eu dei para vocês aqui é impressionante, e se você estender a pesquisa, se depois vocês forem mais curiosos, galera, a quantidade de informações que a gente recebe hoje é surreal. E aí, o que acontece? Né? Só para fechar aqui a resposta aqui dessa última pergunta tua. A gente tem muita informação, a gente não sabe o que faz com essa informação, né? Tem um monte de informação aqui, ó. Você acessou a internet, você põe no GPT e tal, talvez você pegue uma conversa melhor do que a gente está falando aqui. Mas a gente não tem interação, a gente não tem tempo para digerir, a gente não tem processo, a gente não para. E parece que se você parar, cometendo um crime, você está fazendo algo errado, né? Então, o negócio está muito dinâmico. Parece que a sociedade te força, sempre tá indo. Você nunca pode parar por um tempo. E se você for ver, de repente você está indo e está indo bem, está indo. Mas aí você chegou no final, cara, eu tô indo, mas eu cheguei aonde? Eu tô aqui por quê? E a galera não tá se perguntando, por que eu tô indo? Pra onde que eu tô indo? Né? Porque tá faltando esse mix de experiência, cara, de parar um pouquinho, de dar ruim, de chorar, de errar, de perder, sabe? Aquele lance de se lambuzar, de não perdi o ônibus, de não sei o quê. A galera não consegue mais. Eu não sei se vocês têm visto aí, mas o não tá difícil. Dependendo da pessoa que recebe o não aí, ela não aceita esse não e ela vai fazer um monte de loucura. A galera não tá sabendo lidar muito com o fracasso. Não tá, porque o fracasso faz parte desse processo de experiência que é louco, que é muito bom. Cara, você tem que acertar, mas não fique com compromisso com acerto. Aliás, compromisso com erro. Você pode errar quantas vezes você quiser, desde que você tenha o coração de acertar, mas quem que fala isso? Que pai que fala isso pro filho? Né? Tipo assim, o pai só tá cobrando, ô filho, e aí? Você não tirou a nota, e aí, o que você vai fazer? Tal, não sei o quê. Não, pai, meu amigo tal, e a referência. Aí a gente volta de novo para a questão da digitalização, das referências de mídias sociais. Cara, é fake. Eu não sei se vocês estão aí com o pé na bola aí no dia a dia, a maioria do que vocês veem aí é fake, não é real, cara. As pessoas não têm coragem nem de colocar nome e CPF para entrar numa rede, para criar um perfil numa rede social. É fake. E aí começa a trabalhar com o imaginário. Então, a questão da adultização, para não sair do tema, é a perda da realidade em detrimento de algo que é fictício, que é irreal, que é imaginário, que é sonhador, que é fantasioso. É mais ou menos isso. E com certeza isso traz um prejuízo tremendo para o aspecto emocional, para a nossa vida emocional. Desculpa se eu avancei aqui, não consegui. Não, falou muito bem. Como sociedade mesmo, voltando para o tema do adolescente, da criança, como a gente pode repensar a valorização da infância e do adolescente? Primeiramente, entendendo assim, a infância, a adolescência, é um processo que precisa ser vivido. E aí, como eu disse para vocês que o negócio está muito louco, está muito corrido, a galera não está querendo dar tempo para a infância ser vivida, para a adolescência ser vivida. Então, eles vão acelerando as coisas. E aí, acelerando, seja por conta que está numa família que também está disfuncional, que o acelerar não é funcional, então está disfuncional. E o adolescente e a criança também está numa situação disfuncional, então ele está sendo estimulado para ser disfuncional, como a gente tem visto nos últimos tempos. Então, o que eu diria é o seguinte, cara, a gente precisa viver esse momento e investir sabendo que é o melhor momento. Não é à toa que nós temos 3 tempos, né? Nós temos o passado, que já se foi, nós temos o
o presente, que é hoje, e nós temos o futuro que está lá na frente. Desses três, o único que a gente domina é o presente. Mas se vocês perceberem, é o que a gente fica menos tempo no presente. A gente está trabalhando pensando no futuro. Ou a gente está triste pensando no passado, que é alguma coisa que deu ruim e tal, não sei o quê. Cara, e a gente esquece de viver algo que é precioso, que é esse presente, que é o hoje, que é o único tempo que a gente controla, é o presente. Então, assim, o que eu diria é os pais e as crianças viverem o presente, cada um no seu papel. A criança não tem que avançar o seu processo. Deixa que a vida se encarrega, né? A gente sabe qual é o período que uma criança passa a ser adolescente, que um adolescente passa a ser um jovem, que um jovem passa a ser um adulto. A gente sabe. A vida se encarrega disso. Só que a gente quer colocar numa caixinha e quer estipular. Cara, não dá, né? Tem coisas que, por mais conhecimento que nós tenhamos, por mais que IA forneça informação pra gente, por mais coach que a gente tem aqui, nunca vai substituir a experiência que cada um tem. E as nossas crianças e os nossos adolescentes não estão tendo oportunidade de experimentar. Cair, chorar, aprender a andar de bicicleta, machucar o joelho, chorar, se frustrar, sentir fome, não estão tendo essa oportunidade. E quando isso acontece, até a questão social, né, a gente vê que está muito protegida e não deixa isso acontecer. Mas é assim, o que eu diria é deixar que os nossos adolescentes, que as nossas crianças vivam os seus ritos, né? Nós chamamos na psicologia ritos de passagem, as suas etapas, né? Os seus momentos, como vocês tiveram, e talvez tenha sido muito legal, tomara que tenha sido, tal, que eu também tive. Mas é assim, galera, é assim, a gente, sabe, você não vê mais uma criança que confeccionou seu próprio brinquedo. Né, as crianças de hoje gostam de fazer seu próprio brinquedo? Não faz, não tá nem aí, pai. Quer jogar, quer uma tela. Você fala assim, filho, pega isso aqui e vai fazer seu brinquedo. Ele fala, não, pai, me presta o celular que eu quero fazer um joguinho. Cara, isso é crucial. E é crucial não é só num aspecto, assim, físico, é no emocional, é num aspecto de espiritual também, deles entenderem que, puxa vida, por que isso aconteceu dessa maneira? E aí entra todo um contexto familiar, vem toda uma experiência, tem uma questão de ouvir história. Me conta que pai que tem tempo hoje para contar uma história para um filho, né? E que agrega tanto. Eu não sei vocês, mas cara, agrega tanto. Às vezes você vai perguntar, o que mais te marcou aí na tua infância? Quando meu pai contava história para mim. Você acha que as crianças de hoje estão ouvindo histórias dos pais? Eu estou querendo mostrar, né, nessa oportunidade que as soluções para coisas que parecem muito complexas estão em coisas simples. É cada um fazer o seu papel. Deixar a criança ser criança, deixar o adolescente ser adolescente e deixar os pais, os adultos serem pais. Às vezes isso não está acontecendo, né? Para a gente finalizar, eu queria que você falasse uma mensagem final para as famílias que sentem dificuldade em equilibrar a liberdade e a proteção. O que eu queria deixar para os pais, para aqueles que cuidam de crianças e adolescentes, é que proteger não é prender, não é você limitar. Às vezes a gente tem uma ilusão que eu estou protegendo meu filho, por isso que eu estou limitando. Não, proteger não é prender. Por outro lado, dar liberdade não é abandonar. E o equilíbrio disso tudo é assim, é caminhar juntos. Não é achar que o pai está aprendendo e ele está protegendo. Pelo contrário, ele está instigando situações piores. Da liberdade, ele precisa entender que, poxa vida, não é abandonar o filho. Da liberdade é assim, vai lá, se arrisca, mas eu estou com você. Conta comigo, né? E isso passa por ouvir mais do que os nossos adolescentes, as nossas crianças falam. Ouvir mais. Os pais estão sem tempo de ouvir as crianças e os adolescentes. Orientar sem sufocar, né? Parece algo óbvio, né? Mas sem perceber, os pais hoje estão orientando, sufocando as crianças e os adolescentes. Se você não fizer isso, não sei o que, eu vou te... Não, é só orientar. Fala assim, filho, né? Ou filha, nessa situação, quando eu passei em tal ano, eu fiz isso, mas a gente está junto. Toma a sua decisão e o que der, a gente está junto aqui, a gente vai te apoiar. Oferecer os limites sem falar que limite sabe assim, eu tô te proibindo porque eu tô cuidando de você. Não é isso. Eu tô proibindo você usar o seu celular porque eu me preocupo com você. Não é essa a comunicação. É falar assim, olha, filho, filha, você tem 1 hora para ficar no seu celular hoje, e essa 1 hora
é porque no outro tempo você tem que fazer isso e aquilo outro, e é suficiente, e depois a gente vai até conversar sobre o que você falou. Então, assim, é oferecer limite, mas assim, é o limite sendo o filho entendendo que é um cuidado. Eu tô falando isso porque eu quero cuidar de você. E permitir, e aí eu finalizo com essa frase, tá? E permitir que o filho, né, tanto a criança como o adolescente, permitir que essa criança e esse adolescente viva a etapa no seu tempo. Não dá para antecipar, não precisa antecipar. Não dá para a gente antecipar uma criança querer já ser uma adolescente ou tomar responsabilidade de adulto. Gente, isso nunca funcionou e vai dar ruim. Então, não funciona. É permitir que cada etapa seja vivida a seu tempo. Eu acho que essa é a minha mensagem. Finalizou muito bem. Queria muito te agradecer por ter aceitado esse convite. Com certeza você vai agregar muito à vida das pessoas. No fim das contas, a discussão sobre adultização não pode virar um show, nem se resumir a apontar o dedo para uma pessoa só. É muito bizarro como o ser humano se comporta em situações assim, que estouram muito e às vezes vira um show, sabe? Vira um show onde as pessoas esquecem a própria pauta. A situação aqui é sobre a exploração das crianças. Tomara que as pessoas continuem combatendo isso e não esquecendo da pauta ou desviando do assunto. Porque depois começam a viralizar e as pessoas começam a esquecer completamente. Elas estão ali fermentando na internet, falando sobre alguma coisa na internet, mas elas esquecem da pauta de verdade, que é sobre a adultização e sobre as crianças, sabe? Você vê um monte de gente falando sobre um monte de outra coisa às vezes que não tem nada a ver com isso. Por exemplo, um influenciador falou uma coisa que as pessoas não gostaram, sabe? Então vai lá, uma multidão fala, olha aquele influenciador, nada a ver com o que você tá falando, e vai lá atacar hate numa pessoa aleatória, ou no influenciador aleatório, e fica lá 1 bilhão de anos atacando hate no influenciador, sendo que dane-se o que o influenciador falou. Vamos voltar pra pauta, vamos ajudar elas agora, vamos falar sobre exploração, vamos despoluir esse mundo de internet que é bizarro, existe um monte de comunidade bizarra na internet, vamos despoluir a internet, vamos consertar isso, vamos pedir pra justiça realmente fazer justiça, sabe? Eu acho que já tem vários vídeos na internet de pessoas expondo isso. Eu mesmo, uma vez, há um tempo atrás, fiz um vídeo falando sobre isso, onde mães e pais faziam vídeos muito bizarros, mas muito bizarros, expondo os filhos no Kawaii, por exemplo. Eu espero que isso não pare só no Ítalo, sabe? Eu espero que isso continue assim e não fique focando só em pessoas. Eu acho que as pessoas deveriam focar na causa, sabe? Falar sobre o assunto e a exploração das crianças, sabe? As pessoas devem estar ali pelas crianças, defender as crianças e ir atrás de outras pessoas que também fazem isso e não só para no Ítalo. Esse problema é muito maior. Envolve redes sociais, família, plataformas e, é claro, a responsabilidade de todos nós como sociedade. Então, em vez de desviar o foco ou transformar em espetáculo, a gente precisa olhar para o que realmente importa: proteger as crianças. Eu acho isso muito difícil, mas caso vocês não tenham assistido o vídeo do Felca, eu vou deixar ele aqui na descrição. Passam lá que está um vídeo sensacional. Antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de agradecer ao psicólogo Francisco Rodrigues, que nos trouxe essa aula. Sua contribuição foi imensa, muito obrigado mesmo. E também gostaria de agradecer o Mortal e o Tinuco. Vocês dois me ajudaram muito. Sem vocês, esse vídeo nem existiria. Muito obrigado mesmo. Mas enfim, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Eu sou o Gui Rex e até a próxima.